Bom dia, né? Meu nome é Ana Beatriz Assan, eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso de Jornalismo Investigativo da Hipótese e Construção da Narrativa. A gente está recebendo hoje o jornalista Guilherme Amado para falar sobre a aula sobre investigações colaborativas. Acho que vou falar especificamente da minha relação com as colaborações. Na aula, falei um pouco, né, de como que eu cheguei a isso. De lá atrás, em 2013, eu comecei a apurar uma reportagem transnacional, em que a apuração necessariamente está em mais de um país, e como que fazer isso sem colaboração foi muito mais difícil do que ao longo dos anos seguintes, né, nesses 10 anos, eu faria outras reportagens transnacionais sempre com a colaboração de outros colegas, porque a natureza de uma apuração mais complexa, ela exige que você tenha mais pessoas envolvidas, com mais diversidade de conhecimento, de acesso a fontes, de diversidade geográfica, e isso que faz com que a reportagem colaborativa ela seja tão potente e tão necessária para você dar conta de desafios de grandes esforços de reportagem. E como eu falei no curso, eu vejo a colaboração muito como algo que você consegue fazer em diferentes escalas. Você não precisa apenas na reportagem transnacional colaborativa, apenas na reportagem transnacional você usar a colaboração. Você pode usar isso a nível nacional, você pode usar isso a nível estadual, a nível da sua cidade. A colaboração se torna, claro, mais difícil quando você está lidando com um concorrente direto, porque tem muito da competição no jornalismo, a gente sabe disso, é da forma que o mercado se estruturou, a forma que nós profissionais nos estruturamos, essa coisa de ser o primeiro, de dar primeiro, de publicar antes, isso organiza muito a lógica da forma que a gente vê o jornalismo, embora eu sempre faça essa ressalva. Isso não é da essência do jornalismo, isso é da forma que nós encaramos o jornalismo. O jornalismo não tem uma essência competitiva. Em si, não tem nada que diga que necessariamente, se houver competição, é melhor do que se houver colaboração. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é da Margarete Grillo, da Tribuna do Norte. Ela fala: primeiro, obrigada por compartilhar seu conhecimento. E gostaria de saber como você enxerga o jornalismo colaborativo e quais são os desafios. Como eu enxergo, acho que foi isso que eu falei agora, os desafios eu considero que estão totalmente relacionados a questões culturais, principalmente. A forma como a gente interpreta a colaboração. E em muitos aspectos relacionais também, né? A forma... Então, primeiro, acho que tem uma coisa anterior, que é do convencimento sobre a necessidade da colaboração, o convencimento de chefias, de colegas, de como que a colaboração não significa uma perda de qualidade do conteúdo, pelo contrário, conforme eu falei no curso, você pode fazer uma colaboração para checagem cruzada também. Então, se você está investigando, você está apurando um tema e mais de uma pessoa, de um veículo diferente, e que você não tem uma familiaridade de troca, porque não é mesmo veículo, não é uma pessoa com quem você colabora, tem parcerias normalmente, você pode fazer, antes de publicar, você checar tudo que a pessoa apurou e ela checar tudo que você apurou. E isso vai dar segurança para os dois lados de que o que está sendo publicado é fidedigno, foi bem apurado, é preciso. Você não precisa de maneira nenhuma prescindir abrir mão da precisão e da qualidade da reportagem. E tem aspectos relacionais também que precisam ser superados. Eu costumo dizer que a chave da colaboração está na gestão do ego. A gente gerir os nossos egos, de como nós nos colocamos em relação ao material que está sendo produzido, está sendo apurado. Você saber que qualquer reportagem é menos sobre você e mais sobre sobre a informação que está sendo apurada e como que isso vai chegar ao leitor. E se você tiver esse olhar generoso em relação ao conteúdo e você pensar que
com mais colaboração, com mais pessoas pensando, mais pessoas apurando, você vai ter um conteúdo melhor. Para fazer isso, você está fazendo uma gestão do seu ego, você está administrando o seu ego, sabendo que aquilo ali, conforme eu falei, é menos sobre você e mais sobre o conteúdo, e você vai ter um conteúdo melhor. Mas tem também, Margarete, uma questão tecnológica e de línguas também, de idioma, que a gente não pode ignorar. Principalmente a questão de idioma em colaborações transnacionais, você tem que ter uma familiaridade, pelo menos numa língua em comum. Então, se você estiver trabalhando com colegas na América Latina, o portunhol até ajuda, resolve muita coisa. Mas se você for trabalhar com colegas de outras regiões, além da América Latina, você tem que ter ali pelo menos o inglês para conseguir, ou o espanhol, caso a pessoa fale espanhol, para você conseguir ter essa comunicação. E tem uma questão tecnológica que é importante você ter uma qualidade na conexão de internet, não precisa ser nada fundamental, mas para que as conversas elas sejam claras, sejam precisas, sejam transparentes, e você tenha uma boa comunicação com os colegas com quem você está colaborando. Obrigada, Guilherme. Chegou aqui outra pergunta, da Raíssa Ibrahim, repórter da Marco Zero, de Pernambuco. Ela pergunta: gostaria de saber se você tem visto o futuro do ambiente jornalístico, sobretudo do independente, diante das possibilidades de caminhos do PL da fake news e a briga com as big techs. Raíssa, prazer falar com você. Um abraço para todo mundo do Marco Zero. Acompanho bastante o trabalho de vocês. Eu acho que tem uma oportunidade aí, se o pagamento das plataformas para o jornalismo, né, pelo conteúdo que é exibido gratuitamente pelas redes sociais, se esse dinheiro ele for revertido para toda a cadeia, todo o ecossistema de mídia. Eu acho que deveria ser pensado uma forma de parte desse dinheiro ser voltada para incentivo à produção do jornalismo feito por pequenos veículos, por estruturas menores. Eu, particularmente, tenho um problema com a palavra independente, porque o independente, eu acho que ele sugere que necessariamente quem está fora de um veículo tem mais independência do que quem está dentro de um veículo. E não acho que isso seja necessariamente assim. Eu acho que tanto um veículo pequeno, quanto freela, quanto um veículo grande, um jornalista que está no veículo grande, eles podem ter independência ou não. Não acho que é o tamanho do veículo que determina isso. E acho que... Então, eu falo em veículos menores e veículos maiores. Veículos com uma estrutura grande, uma estrutura pequena. Mercados que têm uma indústria de mídia mais desenvolvida e uma indústria de mídia menos desenvolvida. E o ideal é que esse dinheiro que venha das redes sociais para o jornalismo ele seja distribuído de uma forma justa e de uma forma que não haja uma concentração dele apenas nos grandes players. Mas também acho que os grandes players, os grandes veículos, têm direito a ter uma fatia desse recurso, porque também perdem dinheiro com as redes sociais e também produzem conteúdo gratuitamente para as redes sociais. E a lógica de haver esse ressarcimento é em virtude dessa produção de conteúdo, seja do grande, seja do pequeno. Obrigada, Guilherme. Chegou outra pergunta aqui no chat, da Débora Gomes, que é repórter do Jornal do Tocantins. Primeiro, ela agradece pelos seus conhecimentos compartilhados, e ela pergunta: pensando em uma reportagem colaborativa, quando se tem a participação de vários profissionais, a minha dúvida é: como construir uma narrativa de forma fluida, sendo que cada jornalista escreve e pensa de uma forma? Como ocorre esse processo? Ótima pergunta, Débora. É importante saber o seguinte, que não é necessário que haja uma publicação única do que foi apurado. Não precisa ter um texto único e todo mundo publica aquilo. Pelo contrário, é muito natural que cada veículo tenha a sua redação final, a sua embocadura, o seu estilo. Então, se você pegar, por exemplo, vou ficar no exemplo do Pandora Papers, né? A colaboração que a gente publicou em 2021,
de vários repórteres que são membros do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que é aquela investigação que revelou as offshores do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto, né, ministro da Economia e presidente do Banco Central do Bolsonaro. Ali você pega determinadas reportagens que nós, aqui no Metrópolis, publicamos de um jeito, o Poder 360 publicou de outro jeito, a Piauí publicou de outro jeito e a agência pública publicou de outro jeito. Então, se você... mas a apuração, ela é a mesma. Então, cada veículo deu a sua redação, deu a sua embocadura, deu destaque ao que quis, quer dizer, manteve e preservou as suas linhas editoriais, o que, né, você falou, como cada jornalista escreve e pensa de uma forma diferente, isso foi preservado, mas a apuração era a mesma. E não tem necessidade de todo mundo publicar tudo de todo mundo. Agora, tudo isso tem que ser acertado no início da colaboração, preferencialmente num documento por escrito, não para que esse documento vá virar nenhum tipo de disputa no final, judicial, coisa assim, não é para isso. Esse documento é para lembrar e para deixar no papel o que foi acordado, para ficar muito claro para todos os integrantes da colaboração que aquelas ali foram as diretrizes traçadas por todo mundo sobre como fazer aquilo. Esse documento é muito importante. Ele é uma das dicas lá que eu, naquelas 10 dicas que eu dou durante o curso, é uma das coisas que eu falo, é sobre você ser transparente, ser claro na comunicação, e esse documento é parte desse empenho. Obrigada, Guilherme. Alguém tem mais alguma pergunta? Não chegou aqui. Olha só, Guilherme, em primeiro lugar, foi sensacional a aula, viu? Assim, fiquei muito satisfeito depois que assisti, mudou muitas coisas, assim, né, da forma como eu pensava. E até voltando para a aula, você tocou nesse assunto, você abordou isso lá na aula, eu queria que talvez você detalhasse um pouquinho mais, porque eu até saí e voltei da reunião, que eu tive um problema aqui no meu computador, você está tratando disso, mas eu quero ir além. Em primeiro lugar, eu imagino que seja mais fácil cooperar internacionalmente, assim, quando é um ICIJ, assim, porque não tem essa concorrência. Talvez aqui no Brasil, eu também não sei se tem uma iniciativa, porque hoje a gente tem alguns grandes veículos de alcance nacional, mas talvez seja mais fácil fazer uma cooperação em nível nacional, pensando por estado, digamos assim, né, para algumas pautas. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, porque no universo de jornalismo, você sabe que tem muito aquela concorrência, não só institucional, mas às vezes o próprio colega, às vezes a gente tem um amigo, a gente está, sei lá, a gente sai da redação, está conversando com um amigo, você tem aquela coisa assim, às vezes você só comenta a pauta quando ela já está um pouquinho mais avançada, porque, poxa, você está investigando aquele assunto ainda, né? Então, assim, pelo que eu percebi, a colaboração ela precisa de de bastante confiança, mas também precisa superar essa barreira dessa desconfiança nata. Não seria aquela desconfiança nociva, mas uma desconfiança natural que qualquer jornalista tem. Você fala, pô, vou guardar para mim até isso aqui maturar um pouco, né? Eu queria saber como que a gente faz para cruzar esse limite. Meu caro, você tocou num ponto central, assim, de como que e é uma dos maiores receios, principalmente no jornalismo investigativo, na hora de colaborar. Porque no jornalismo investigativo, muitas vezes você lida com uma informação que é muito exclusiva, e como que você vai compartilhar o que você tem de mais exclusivo com alguém, né? E aí eu acho que você tem que pensar algumas etapas antes de fazer isso. Primeiro, você vai sentindo ao longo da colaboração o quanto que você pode confiar naquela pessoa. Eu acho que se você está colaborando pela primeira vez com parceiros que você não tem referência nenhuma, assim, que você está muito no escuro, começa com coisas mais simples. Não precisa colaborar logo em reportagens tão sensíveis, porque você vai precisar ganhar essa confiança da pessoa e confiar na pessoa também, né? É uma mão dupla. E você, à medida que você for colaborando, vai chegar um momento em que você pode ter uma relação quase como se fosse alguém da tua equipe, às vezes até superior a alguém da sua equipe.
Eu tenho relação com alguns colegas de outros países em que eu tenho mais confiança do que várias pessoas que eu tenho aqui na redação, com quem eu nunca trabalhei. Tem pessoas aqui que trabalham na mesma redação que eu, e que, claro, por trabalharem na mesma redação que eu, já tenho uma confiança implícita, né? Eu confio neles, mas eu não tenho aquela familiaridade, aquela língua comum, aquela coisa do tipo, isso aqui pode ser aquilo que a gente já fez lá atrás, lembra? Ou lembra aquele cara que a gente acompanha há 3 anos? Olha, esse cara aqui, ele está fazendo mais merda aqui, né? Essas pessoas, algumas delas eu colaboro há 7, 8 anos. Então, a gente tem uma familiaridade, uma língua comum, quase como se fosse o mesmo time, né? A mesma equipe trabalhando esses anos todos. Com a diferença que estamos em países diferentes, falamos línguas diferentes e não apuramos tudo juntos e nem apuramos os mesmos temas. Nossas colaborações são eventuais, mas no momento que são muito intensas. Mas isso demorou, né? Eu vou dar um exemplo para você, que dá um pouco essa noção, né? Eu acho que eu contei isso também no curso. Em 2017, a Odebrecht tinha firmado no ano anterior a delação premiada dos executivos, mas a parte internacional da delação premiada da Odebrecht estava em sigilo como está até hoje. E aí eu consegui, com uma fonte, todos esses documentos e vi que era nitroglicerina para os países de que os executivos falavam sobre os crimes, porque envolvia os presidentes, envolvia os principais políticos desses países. Era mais ou menos como alguém no Peru pegar uma delação premiada entregando Lula na época, né? Então, assim, caramba, o cara tinha ouro sobre algo que dizia respeito à minha cobertura. E aí, eu já tinha uma relação de 3, 4 anos construída com eles, e por isso eu senti segurança de entregar a eles isso. E com as regras dadas. Não podemos usar os documentos, não podemos usar, assim, reproduzir os documentos, não podemos veicular os vídeos da delação, tanto que esses vídeos dessas delações não apareceram até hoje em lugar nenhum. Só a gente tem. Em nenhum desses países, ninguém divulgou, com exceção dos países que o Ministério Público Federal do Brasil compartilhou oficialmente com esses países. Mas, por meio da imprensa, nenhum desses vídeos saiu. E eles cumprem isso há 6 anos, eles cumprem esse compromisso. Não foi uma confiança adquirida da noite para o dia, e mesmo assim, não vou dizer, não cabe dizer qual, mas mesmo assim, houve um jornalista desse grupo que inadvertidamente pegou e passou para um outro colega de outro país. Então, a gente não tinha num país alguém do nosso grupo, eu compartilhei tudo. Esse país, nós não tínhamos ninguém do nosso grupo, havia um jornalista lá que era muito amigo de outro do nosso grupo. Esse outro do nosso grupo passou para ele a parte toda do país dele, pelas costas. Nós não sabíamos. Esse cara foi excluído, a gente nunca mais fez nada com ele, traiu a confiança de todo mundo e se queimou com uma comunidade inteira de jornalistas investigativos da região. Isso também é uma coisa que é um ônus que a pessoa que quebra um compromisso tem. É mais ou menos como abrir o off, né? Se uma fonte sua descobre que você... se você abre o off de uma fonte sua, o off de outra pessoa, essa pessoa vai confiar menos em você. Então, é um medo que todo mundo tem. E também a pessoa, ela calcula o dia de amanhã. O dia de amanhã pode vir uma reportagem ainda melhor, uma coisa ainda mais importante do que aquilo que está sendo feito. Então, tem também esse receio. Mas é isso, é a confiança que você ganha de dia a dia e de trabalho a trabalho. Maravilha, Guilherme, obrigado. Para complementar, eu tenho uma dúvida complementar sobre isso. A colaboração, lógico, talvez ela pode ser nas duas frentes, mas ela acompanha mais a pessoa, ela é mais personalíssima, né, mais individual, ou ela pode acompanhar mais o veículo, ou das duas formas? Pode ser as duas formas, mas ela sempre vai ser sobre pessoas, porque ela sempre vai ser dos dois quando a pessoa trabalha no veículo, mas principalmente da pessoa. Da pessoa, porque a confiança ela precisa ser muito repórter a repórter, né? Jornalista a jornalista,
mas o veículo tem que saber também que está havendo uma colaboração, tem que ter uma concordância, tem que saber dos riscos que estão implícitos naquela colaboração, o risco de passar, de alguém trair como esse, o veículo tem que estar a par. Mas ela é uma colaboração pessoa a pessoa, sem a menor dúvida, e isso é o mais importante. E essa rede que é construída, muitas vezes ela é levada pelo jornalista quando ele troca de veículo. Então, por exemplo, a lógica do ICJ, do consórcio, é estruturada dessa maneira. Eles trabalham da forma que o jornalista é o membro, e eu, quando me troquei de veículos, eu trago essa rede comigo. Maravilha, Guilherme. Obrigado, hein? Obrigado a você, Eduardo. Guilherme, então vou aproveitar. Queria te perguntar, você acha mais difícil colaborar com colegas brasileiros, né, de outros veículos, ou colegas internacionais? Porque você fala bastante de colegas internacionais, então eu queria saber também como é que é a colaboração com colegas brasileiros. Ana, eu acho muito mais difícil com colegas brasileiros. A gente ainda está muito no modo da competição, a gente ainda está muito estruturado nessa lógica. Com jornalistas de estrangeiros, eu vejo isso diminuir, né? Principalmente com jornalistas estrangeiros que já estão no modo da colaboração, né? Também tem que ver isso. Com os quais eu colaboro já são pessoas que já estão pensando dessa maneira há alguns anos. Então, é mais fácil, entendeu? Oi, Silvia. Desculpa ter entrado tarde. Eu não sei se o Guilherme já respondeu as questões. Eu fiquei pensando só depois da tua fala, do vídeo, né, da aula, sobre como é que se começa, assim, né? Eu tenho um projeto, por exemplo, aqui, que há muito tempo eu acalento, de fazer alguma coisa sobre o Pampa, que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né, que está presente nos 3 países aqui no Cone Sul, né, tá muito no Uruguai, muito na Argentina, e eles todos passando por situações muito semelhantes, de uma altíssima conversão da vegetação nativa em grandes plantações, né, em agropecuária. E já tem dados muito interessantes do Brasil, do MAP Biomas, né? Não sei como é que se eles têm lá, mas eu sempre fiquei pensando em como é que eu poderia começar esse projeto. Eu desenho o projeto e bato na porta de colegas de outras redações. Não sei se tu já respondeu a respeito disso, assim, por onde eu começaria, né? Porque eu acho que eu poderia começar com uma matéria local, né, sobre o Pampa Gaúcho, e depois expandir, mas eu acredito que tem alguma preocupação que pode ser uma preocupação regional, né? E agora, com esse multilateralismo já ganhando mais preeminência de novo, né? Fiquei pensando que se não teria uma coisa importante aí para fazer, mas eu nunca sei como começar, né? Silvia, prazer. Prazer. Eu acho que você mesma respondeu. Você tem 2 maneiras. Você pode começar você fazendo uma reportagem e depois chamar os colegas com aquilo em mãos. Uhum. Você pode ter uma pré-apuração grande, buscar os colegas e convidar pessoas a pessoas. E aí você poderia fazer um mapeamento dessas pessoas que você procuraria, já baseado em muitas indicações, numa peneira, num filtro, para você chegar nas pessoas certas. Lembrando que nem sempre os melhores parceiros são necessariamente os mais brilhantes e os mais famosos. Isso não é uma regra. Às vezes, as melhores pessoas para você colaborar, às vezes, podem ser as pessoas que nem necessariamente são as que mais brilham, porque às vezes as que mais brilham têm um ego muito inflado e têm dificuldade de colaborar, de lidar em grupos. Então, talvez seja melhor você, às vezes, até procurar uma pessoa que não seja tão afamada, mas esteja competente também, para conseguir. Gente, eu vou ter que pedir desculpas, porque eu estou na redação e vai começar agora um almoço que eu tenho que participar. Mas, Silvia, se você quiser me escrever, continuar essa conversa depois, eu te ajudo a montar essa colaboração com o maior prazer. Perdão de entrar assim. Obrigado demais. Muito obrigada, viu? Ana, perdão novamente por ter sido tão corrido. Tá, eu queria agradecer você pela participação, por ter tirado um tempinho, agradecer
pelos ensinamentos, pelas perguntas. Gente, bom final de conversa aí e parabéns pelo curso. Foi muito legal. Tchau, Guilherme. Obrigada. Valeu, tchau.